Pessoal, tudo tranquilo? Conforme prometido, a gente irá discutir hoje espectro parótico. Trata-se de um tema extremamente importante. Eu decidi falar sobre isso fora do programa original da Baio, porque aqui a gente tem uma liberdade maior, liberdade de horário. A gente não tem tanto vínculo aqui com a indústria farmacêutica, então a gente pode falar um pouco mais sobre retina, não apenas sobre OCT, mas de uma forma geral, tratamento de tudo que entra aqui, espectro paquicoroide. O espectro paquicoroide, assim, é um tema extremamente importante, porque boa parte das dúvidas que a gente tem em retina estão aqui dentro. Tanto que a gente recebe de paciente encaminhado com história de diagnóstico anterior de DMRI, que não melhora com terapia antiangiogênica. Aí você vai ver, o cara tem um double layer sign, tem um PED um pouco mais agudo aqui, um paciente um pouco mais resistente, ou então tem uma operação de PR irregular, aparece com fluido subretiniano aqui, de repente tem outra membrana ali, e o cara não responde da mesma forma a terapia antiangiogênica, como o paciente com DMRI exudativa aparece. E aí a gente começa a perceber que trata-se de algo diferente. Primeiro, tem algumas perguntas que acho que essa aula é fundamental para responder. Primeiro, PAC coroide. É coroide espesso? Uma coroide com maior espessura é uma PAC coroide? Pode dar. É um subtipo de DMRI ou não? O que seria PAC coroide? Esse material irá responder isso tudo. Esse nosso material sobre o Pacto Coroide, ele contém 3 aulas. Eu tenho uma quarta aula pronta, a depender dos comentários deixados aqui, eu irei postar também no Instagram, algo parecido, feedback pelo direct é que vai nos dizer se eu irei ou não postar essa quarta aula, que é, na verdade, uma overview, a gente irá discutir OCT em diversos problemas da retina, distrofia de Best, Stargardt, escavação focal da coroide, e relacionar isso com o que tem aqui em Pato Coroide. Então, é muito legal, é um material muito bacana, a depender do feedback, a gente disponibiliza aqui também. Cada aula será postada em uma quinta, durante as próximas quintas, então, teremos o primeiro módulo hoje, o próximo na outra semana, e por aí vai. Serão 3 módulos, a depender do feedback, teremos também um quarto módulo a ser disponibilizado. Sobre o que a gente irá falar. Na primeira aula, falaremos de PAC coroide, de modo geral. Iremos responder se tem alguma relação entre espessura da coroide e PAC coroide. Essa pergunta pode parecer idiota, mas a gente verá durante esse projeto, esse programa, por exemplo, nem toda PAC coroide tem uma coroide espessa. Peraí, mas tem PAC coroide em grego quer dizer PAC espessa, coroide, coroide. Tanto que tem a história da leptocoroide, coroide fina, enfim, deixa pra lá. O que tem? Como é que PAC coroide pode não ter PAC coroide? Pode não ter espessura coroidal aumentada. Assim, polipoidal. Você pode ter paciente com polipoidal que tem espessura coroidal normal, de repente até mais fina do que deveria ter no normal. Isso acontece em polipoidal. Outra pergunta, o que define finalmente PAC coroide? A gente vai contar a história de como isso tudo aconteceu. Agora, esse ano, 2023, nós comemoramos 10 anos da publicação do primeiro paper que fala sobre o PAC coroide. Vai no PubMed, PAC coroide. O primeiro paper foi publicado em 2013. Foi um paper publicado pelo grupo do Freund, do Bailey Freund, lá de Nova York. E ele fala sobre epiteliopatía pigmentada coroide. Só que se a gente for olhar, a história de PAC coroide é muito mais antiga. Olha de onde ela vem. Em 1886, um holandês muito maluco, que não tinha indocianina, não tinha nada de OCT, começou a falar sobre isso aí. Retinite recorrente central
Olha o ano, 1886. Nós morávamos em um império, colônia ainda de Portugal. Isso aqui depois, com endocianina, com estudo um pouco mais aprofundado, foi reclamado a partir do que hoje a gente chama, antigamente era retinopatia, hoje é retinocoroidopatia serosa central. Ou seja, ela é muito mais antiga e demorou 100 anos para que a gente pudesse ter endocianina e estudar isso aqui. Na nossa primeira aula, teremos tudo sobre o Plaque Coroide, tudo. E aí, eu deixei o seguinte, as próximas 2 aulas serão sobre essas 2 aí. Uma para cada aula. Então, é hora da gente tirar toda a dúvida que a gente tem sobre polipoidal, sobre serosa central. A próxima aula será sobre polipoidal, só polipoidal. E aí a gente falará sobre, será que polipoidal é ou não o subtipo de DMRI? E a gente tem uma resposta respaldada pela literatura. Vamos falar de tratamento. E olha que o tratamento de polipoidal é muito legal, porque ele tem tudo a ver com a fisiopatologia da placa coroide. PDT diminui a hiperpermeabilidade coroidal, que leva à placa coroide. O antiangiogênico, ele melhora a membrana, mas não melhora, por exemplo, o aspecto da coroide de um paciente com placa coroide, um paciente com polipoidal. Então, assim, é um tema muito importante para ser simplesmente pincelado. Então, teremos uma aula só sobre polipoidal e a próxima aula sobre a nossa querida retinocoroidopatia serosa central. E olha, sinceramente, eu adoraria ter tido uma aula sobre serosa central durante minha formação, porque eu costumo chamar a serosa central de o lúpus da retina. Lembra do lúpus? O lúpus, ele aparece de qualquer forma dentro do nosso corpo. Pode ser uma artrite reumatoide no paciente com forma positivo, uma artrite específica, de repente, numa mulher jovem, pode aparecer de todo jeito, igual a serosa central. Ela pode aparecer como lesão viteliforme adquirida, ela pode aparecer como uma pressão inespecífica do APR, com membrante comum. Será que é uma DMRI? Será que é uma DMRI atrófica? Porque tem muita atrofia do EPR, inclusive naquele aspecto meio que trato descendente. Será que, de repente, isso aqui não pode ser... Ai, caramba, pode ser um pouco legal, porque tem um DEP meio com quando a boleia sai. Serosa central pode aparecer de todo jeito, inclusive como serosa central. E eu estou aqui para falar de retina, muito mais do que o CT, e eu não estou aqui para falar o que todo mundo fala. Eu não quero começar a terceira aula falando serosa central. Trata-se de um descolamento da retina neurosensorial em pacientes, normalmente homens jovens, com personalidade tipo A. O mais legal de tudo é personalidade tipo A. Ninguém sabe o que é personalidade tipo A e simplesmente fica repetindo o termo que tem em livro. Bora falar o que é personalidade tipo A e qual a tua relação com o aparecimento da serose central. Então, teremos uma aula só sobre serose e a gente vai tirar todas as dúvidas que a gente pode ter em termos de serose. Diagnóstico diferencial com o DMRI, diagnóstico diferencial com o polipoidal, que é muito difícil, e a gente vai falar aqui por quê. Diagnóstico diferencial com BEST, enfim, será uma aula muito rica e muito legal. E a gente vai sair daqui sem dúvida sobre polipoidal e sem dúvida sobre serose. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda direct lá no Instagram do MedTalks. Lawrence Januzzi fala sobre polipoidal. Aí, quando chega 2014, 2013, na verdade, o grupo de Freud publica o primeiro paper falando sobre placa coroide, que falava sobre epiteliopatia pigmentar da coroide. Aí vem depois, e a PANC, também do grupo do Freud, fala sobre neovascularização placa coroide, PNV. Essas são, digamos assim, os 4 membros originais, o quarteto original do espectro paquicoroide. Paquicoroide Disease Spectrum. Olha só, eu não falei de espectro paquicoroide, eu só falei das 4. Tem mais 2 para poder falar. E aí, amigo, a gente entrou no caminho, entre 2012 e 2018, a gente entrou num caminho muito maluco, que, assim, ninguém sabia, na verdade, falar muito bem o que era paquicoroide.
Eu vou contar rapidinho como que isso acontecia. Quando eu estava no Bascom, isso era 2016, 2017, o Freud e o Rick Spade, os caras que mais falaram sobre Pachyporoide nesse tempo, durante esses 10 anos, desde que o termo foi cunhado, um falava que Pachyporoide é espessamento da coroide. Espessamento maior que 300 micro, 320, toda hora um cut-off, um valor diferente. O outro falava que era um engurgitamento da camada de ralo, por um problema circulatório, na drenagem da coroide. E aí passou 10 anos, todo mundo falando de um, falando de outro. Tinha uma história de pachychoroid reason non-polypoidal, pachychoroid polypoidal, era muito trabalho, falando de muito termo, e no final, assim, polypoidal praticamente, pachychoroid, na verdade, virou tipo que um termo para falar de tudo que tinha espessamento coroide. Qual o motivo? Ninguém sabia. Cada um falava um negócio. E aí foi que a gente começou, olha só, 2018, a entender como que Pacto Coroide funciona e falando sobre PDS, espectro das doenças Pacto Coroide. Repara que isso tem 5 anos e muita gente ainda se embanana para poder falar o que é Pacto Coroide. Tem 5 anos, por exemplo, que foi cunhado esse termo aí, membrana aneurismática polipoidal tipo 1. Eu vou falar sobre o polipoidal, e a segunda aula será somente sobre o polipoidal, para a gente não ficar confundindo a mente de ninguém. O termo correto é membrana aneurismática tipo 1, pachychoroide. Membrana aneurismática pachychoroide tipo 1. Lógico que a gente vai ter preceptor, continuará falando polipoidal. Agora, pouquíssima gente ainda fala sobre o PDS, o que é muito chato, porque trata-se de um problema descrito há 5 anos. Em 5 anos, o polipoidal mudou de nome. Eu falarei polipoidal aqui, mas no final, por favor, em 2021, há 2 anos, foi publicado o primeiro trabalho sobre espectro pachychoroide. Então, a gente pegou essas 4, meteu no mesmo grupo, depois a gente colocou mais 2. Bora manter a calma e bora falar sobre fisiopatologia. É chato, mas fisiopatologia de pachychoroide é muito legal, muito fascinante e, acima de tudo, muito importante para entender tudo o que a gente irá falar ao longo dessas 3 ou 4 aulas, a depender do feedback dos senhores, porque, deixa eu contar um segredo, pachychoroide é tudo igual. A fisiopatologia de uma é igual à outra. Se a gente pega isso agora, amigo, pachychoroide é um passo, rapidinho, tá? Eu sei que é chato, mas eu vou falar aqui de uma forma que, de repente, seja menos chato. Olha só, olha o que a gente tem aqui. Uma imagem de leucianina, uma imagem do Silverstone, uma imagem de 200 graus da retina. Lembrando que ultra-widefield é o conceito que a gente aplica para imagens entre 200, uma montagem, de repente, pode oferecer 220 graus de captura da retina, mas do que isso é praticamente impossível, porque a gente tem a pálpebra para poder atrapalhar. O que é que eu estou querendo mostrar com essa imagem aqui, ó? Para que serve a endocianina? Para ver tudo o que acontece abaixo do EPR. Olha para elas, essas 4. São aquelas. São as ampolas das vorticosas. Aquelas 4, cada uma em um quadrante, delimitando a parte posterior do aquaduta. Primeiro, a gente não tem só 4. A gente tem um bocado de ampola da vorticosa. Esquece essa história de 4. A gente tem, normalmente, em torno de 5 a 8 ampolas das vorticosas. E tem relato até de 15. Olha a importância das ampolas das vorticosas aqui, demais. Bora lembrar o seguinte, qual é a função das ampolas das vorticosas? É coletar o sangue drenado pela retina e pela coroide, mandar esse sangue que vai passar pela esclera, e vai ser drenado depois. Veia autônoma superior, inferior, senoidal, plexo pterigoide, por aí vai. Essa drenagem da coroide, ela é feita coreocapilar, certo? Camada de Sattler, camada de Howler, bora lembrar dela. Aí esse sangue é drenado para a ampola da vorticosa, que irá passar pela esclera, bora lembrar da esclera, que irá drenar, enfim,
para o corpo todo. A gente aqui tem uma dilatação da ampola da vorticose. Ela está dilatada. Por que a gente tem mais fluxo aqui nessa ampola para poder dilatá-la? Ou a gente tem muito sangue para poder drenar, ou o sangue que deveria ser drenado não está sendo entregue para onde deveria ser. Esse sangue está sendo refluído, está retornando para o seu ponto de origem. Por que isso pode acontecer? De repente, eu tenho uma maior resistência na esclera, um ponto de obstrução. Isso irá fazer com que a esclera acabe formando chantes entre uma ampola e outra. Por isso que a gente tem mais do que 4. Porque isso pode acontecer a qualquer momento da nossa vida. Agora, primeiro, estou trazendo meu amigo e ídolo Dr. House para falar que nunca trata-se de lúpus. Se parece lúpus, investiga um pouco mais, porque é muito fácil cunhar de lúpus, falar que aquilo ali é lúpus. Normalmente é algo a mais. Por exemplo, eu mostrei uma dilatação da ampola e, assim, isso está diretamente relacionado ao plaque coroide, que mexe com a drenagem da coroide. Plaque coroide é uma alteração da drenagem coroidal. Olha a ampola aí. Peraí, mas essa ampola, ela está dilatada na imagem de lucianina, nessa última imagem aqui. Na flor não vejo muito, mas na retinografia aparece uma alteração amarronzada, subretiniana, periférica. Estranho. Pedi um ultrassom. Olha o que acontece aqui. Primeiro eu vou pedir uma CT. A CT da mácula está normal. Olha o CT por baixo daquela alteração. A gente tem um EPR levantado, tem algo na coroide, pode ser um hemangioma da coroide, pode ser um granuloma, mas veja que tem um aspecto, essa hiporreflectividade, ela é uma hiporreflectividade hemorrágica. Como que a gente sabe? Uma hiporreflectividade líquida, ela normalmente revela a membrana de Bruch. Aqui o sangue tem uma reflectância maior, então a gente não tem Bruch abaixo dela, certo? É o que acontece numa ruptura de EPR, e a gente irá falar muito sobre ruptura de EPR na aula de polipoidal. Estranho, hemorrágico, periférico, alteração marrom, bora pedir um ultrassom. E olha só, aumento de ecogenicidade lá, naquela periferia. Amigos, se você acha um trem marrom na periferia, com alteração na ultrassonografia, aqui o B-scan do ultrassom, tá? O I-scan é aquele que mede o diâmetro axial. Amigo, se tu acha isso, encaminha. Primeira, segunda, terceira hipótese diagnóstica que você tem que ter é melanoma de coroide. Por quê? Porque melanoma de coroide mata. Mata. Encaminha. Principalmente com ultrassom compatível. Só que esse quadro aqui é interessante porque esse paciente, ele tem uma alteração temporal superior, só que quando o paciente sai de PPO e olha para a temporal superior, ou quando a gente comprime temporal superior, o que acontecia com essa alteração? Do ultrassom, na hora que a gente colocava o probe temporal superior, olha só o que a gente achava. Nada. A gente achava uma melhora daquele quadro. Melanoma não melhora quando a gente aperta o olho. Nem quando o paciente sai de PPO. O OCT aqui era normal. Estou falando de quê? Durante essas aulas, eu irei aproveitar para falar de outros temas que podem ser confundidos com quadros de particularidades. E aí, amigo, a gente abre o nosso leque de assuntos a serem discutidos. Por isso que eu elaborei uma quarta aula, que será disponibilizada a depender do nosso querido feedback. Olha só o que a gente tem. Varizes, da veia, vorticose. É um simulador de melanoma, de coroide, tem uma natureza dinâmica, porque a partir do momento em que a gente comprime, a gente tem uma alteração da ecografia, pode utilizar endossanina, ultrassonografia. Esse paciente foi encaminhado para Shields, e assim, é um quadro de pseudomelanoma. 14% dos pacientes encaminhados com diagnóstico de melanoma não tem melanoma. É chamado pseudomelanoma. Olha que legal. O primeiro nessa história aqui de pseudomelanoma, metade é NET. Sabe qual é a segunda principal causa de pseudomelanoma? No final da aula, a gente fala. Mas bora focar. Olha só como o paquicoroide tem tudo a ver com essa fisiopatologia aqui. Se eu tenho uma dilatação
da ampola da vorticosa, lógico que o sangue irá refluir. Irá refluir para quem? Para a coroide. Qual camada? Camada de Halley. Então, aqui, a gente tem uma imagem de em face OCT, que é muito legal para ver camada de Halley, para ver coroide mais profunda. Indocianina pode ser utilizada. Indocianina ou IFAST. As duas são as melhores técnicas para avaliar engurgitamento da camada de Halley. Deixa eu adiantar logo. Isso aqui é paquicoroide. Esquece espessura aumentada da coroide. Esquece isso. Paquicoroide é isso aqui. Aumento no calibre da camada de Halley. Congestão na camada de Halley. Engurgitamento da camada de Halley. É isso aqui que é paquicoroide. E a gente vai aprofundar um pouco isso. O que é que eu falei das ampolas das vorticoses? Olha só para o seguinte. Essa imagem de face, 12 por 12, tanto da direita quanto da esquerda, a primeira e a última imagens, o que é que elas mostram? Elas mostram vasos progredindo em relação à papila, em direção à papila. E a gente tem que lembrar de um conceito, eu não sei se alguém, de repente, já leu sobre isso, mas, assim, dentro da nossa circulação da coroide, a coroide vai drenar o sangue da retina, correto? Da retina externa. A retina interna será escoada de outra forma. Esse sangue vai passar pela coroide e você imagina o seguinte, se tem muito sangue sendo drenado, imagina muito sangue sendo drenado dentro de uma circulação, uma muito próxima da outra. Imagina que você tem um refluxo para ir. É muita pressão, é muito fluxo para apenas para uma vênula. Então, ela começa a se comunicar com a que está mais próximo. Ela vai formar o quê? Vai formar um shunt. Vai formar uma astomose. E aí é que a gente começa a ter os shunts entre as ampolas. Certo? Normalmente, esse shunt respeita o que a gente chama de margem de água da coroide, que seria o watershed. Watershed é o seguinte, é uma linha horizontal que passa entre papila e mácula, e tem uma linha vertical que pega a margem nasal aqui da papila. Normalmente, pode ter shunt entre uma ampola e outra? Pode. Agora, elas respeitam essa linha, ela respeita a margem horizontal e respeita, normalmente você tem um shunt superior com inferior, a ampola superior liga-se à inferior, mas respeitando essa margem horizontal aqui. O que acontece na parte de coroide? Olha para cá. Tá vendo a horizontal? Tá vendo que tem shunt de um lado para outro se ligando a inferior com a superior? Antes mesmo, isso pode acontecer na mácula, isso pode acontecer aqui. Olha como a primeira imagem, esse shunt acontece mais na mácula. Na outra, ela já acontece mais peripapilar. É a mesma história. Só que assim, olha como o shunt está sendo formado. Certo? Aqui peripapilar superior, peripapilar inferior, certo? Aqui na outra a gente também pode observar que não há nenhum respeito a watershed. Paquicoroide não respeita a watershed. Isso quer dizer o quê? Que tem shunt da ampola para todo canto, porque tem problema na drenagem. Isso vai levar a quê? Refluxo para a camada de Halley, aumento do calibre da camada de Halley, engurgitamento da camada de Halley é paquicoroide. Sabe o que é mais legal? Olha na endocianina. Nessa imagem, a primeira, a gente tem um aumento da permeabilidade capilar, isso na intermediária para tardia, tá? Do trâmite do contraste. Um aumento uma dilatação da coroide profunda, com um aumento de permeabilidade. Na imagem da direita também, só que na esquerda a gente tem alteração específica do EPR, que é aspecto um pouco mais pontilhado, e na direita a gente tem uma hiperfluorescência, ou uma hipercianência, irregular, acompanhada de pontos de hipofluorescência adjacentes. Isso aqui é uma membrana, tipo aquele aspecto oculto que a gente normalmente falava. Olha o que as duas têm. Fluido subretiniano, mais organizado nessa primeira, um cuff um pouco menor, com um double layer sign, um pad. Passa o CTA ali, tem membrana. A gente já publicou isso. Agora, as duas têm fluido subretiniano. Uma tem membrana, a outra não tem. Olha o tamanho da coroide das duas. As duas têm aumento da coroide.
Guarda isso. Será que esse fluido subretiniano que aparece nas duas é apenas coincidência? Ou é a fisiopatologia natural dessa história toda? As duas têm shunt de ampola com ampola. As duas têm aumento de calibre da Haller. É isso que define o pacto coroide. Esse é um quadro de serose central. E olha só quem aparece aqui, neovascularização plaquicoroide. É a mesma história para as duas. Na verdade, é a mesma história para as três. Polipoidal entra na história. Epitelopatia pigmentar entra na história. Basta entender a fisiopatologia de uma para a gente alcançar isso aqui. Espessura aumental do coroide é provocada por uma dilatação na camada de Haller engurgitada. Isso é pacto coroide. Agora, imagine o seguinte, num compartimento fechado, se eu tenho um engurgitamento aqui, nessa camada mais profunda, o que é que vai acontecer com essas duas? Elas serão comprimidas. Elas vão sofrer um estresse mecânico, vai apertar. Aperta a camada de Sattler e aperta a camada da coroide capilar. Então, a gente tem uma atenuação focal da coroide capilar e da camada de Sattler. Isso a gente pode ver no CT e pode ver na endocianina. Bora lembrar do seguinte, a coroide capilar irriga a retina externa. A coroide capilar, ela tem um alto fluxo sanguíneo, o maior fluxo, a maior taxa de fluxo sanguíneo por milímetro cúbico do corpo humano é a coroide capilar que tem. E ela que vai passar o 2 para o EPR, vai passar o 2 para a retina externa, para a fotorreceptor. É o seguinte, você acha que uma coroide capilar apertada vai levar O2 para a retina externa? Vai dar O2 para a fotorreceptor? Não sei. Mas isso aqui nos levar ao que a gente chama hoje de espectro paquicoroide. É a mesma história. A mais antiga de todas, retinocoroidopatia serosa central, tema da nossa terceira aula. Membrana neurismática tipo 1, polipoidal, tema da nossa segunda aula. Nessa primeira, a gente vai falar sobre epitelopatia pigmentar paquicoroide, primeiro paper publicado sobre o tema, neovascularização paquicoroide, segundo paper publicado falando sobre paquicoroide, e a gente tem dois novos membros, que é a síndrome paquicoroide peripapilar e a nossa querida retinocoroidopatia exudativa hemorrágica periférica. A gente vai falar sobre isso tudo e depois, numa quarta aula, a depender do feedback, falarei sobre escavação focal da coroide, que namora muito com o espectro paquicoroide, mas ela, normalmente a gente não define paquicoroide utilizando a escavação focal da coroide, mas ela anda mais ou menos por ali. O que é que a gente vai falar hoje? Bora começar falando sobre como que isso tudo acontece. Paquicoroide é aumento da espessura coroidal? Não. É a primeira pergunta que a gente tem que responder. Não tem nada a ver. A gente vai ver... Peraí. A gente pode ter paquicoroide sem espessura aumentada da coroide? Pode. Polipoidal. A gente verá isso agora e na próxima aula. Então, o que é paquicoroide? Engurgitamento da rala. Falou de engurgitamento da rala, congestão coroidal, a gente vai ter paquicoroide. Pronto. A gente tem um ponto de resistência na esclera, e adivinha quem tem maior espessura escleral? Que leva a uma obstrução, a um ponto de resistência maior, que leva a um refluxo do sangue. Adivinha quem tem aumento de espessura escleral? Serosa central. Sabe quem mais? PNV, neovascularização paquicoroide. E parece que tem uma relação também com o comprimento axial, porque hipermétrope também tem uma espessura escleral aumentada. Então, você oferece um ponto de resistência, o fluxo volta para a ampola, dilata a ampola, o fluxo volta, dilata a Haller, e a Haller não consegue passar sangue para a camada de Sattler, porque a Sattler tem um calibre menor. Então, ela acaba comprimindo e atenuando a camada de Sattler e a coroide capilar. Então, a gente tem um engurgitamento da camada de Haller, isso é paquicoroide, com atenuação focal, tanto da Sattler quanto da coroide capilar. Esse engurgitamento da camada de Haller vai levar ao aumento de diâmetro de vasos que a compõem, ou seja, eu vou ter um aumento de diâmetro de vasos que fazem parte da camada de Haller. Esse aumento no diâmetro de vasos que fazem parte da camada de Haller, dentro de um contexto paquicoroide, vai originar isso aqui, paquivessel. O que é paquivessel ou paquivaso? Um vaso da Haller engurgitada. Aumento de calibre de um vaso que participa ali da camada de Haller. Simples. Paquivessel. A gente vai falar um pouco mais na frente de paquidrusa. Paquidrusa. O que é uma paquidrusa?
É esse paquiverso ingurgitado, empurrando o EPR para cima, levando a uma alteração similar a uma drusa, uma alteração amarelada, no contexto de paquicoróide. É simples. Paquivaso, paquidrusa, bora falar sobre isso tudo. Paquicoróide normalmente acontece, repare que eu estou falando sobre os princípios que definem paquicoróide. Principal, engurgitamento da camada de Haller, vai levar ao aparecimento de paquiverso. Normalmente, em paquicoróide, a gente tem uma redução do fundus tessellation. Normalmente a gente lê sobre fundus tessellation quando fala sobre maculopatia miópica. E tá tudo ligado. O fundus tessellation, o fundus tesselado, é a possibilidade de a gente ver a coroide mais profunda. Aquela circulação com o momento de calibre que a gente vê na coroide externa. Onde que a gente pode visualizar isso? Em alguma parte da retina, a gente pode ver atrofia do EPR, pontos de rarefação do EPR, podem possibilitar que a gente veja um pouco da coroide. Aqui vai ter uma diminuição do fundus tesselado. Por quê? Eu vou explicar mais na frente, mas é o seguinte: quanto menor o grau de fundus tessellation, mais espessa é a coroide. Quanto maior o grau, quanto mais avançado o grau de fundus tessellation, menor a espessura coroidal. Isso já explica por que o paciente automíope tem uma coroide mais fina. É aquele paciente que vai ter o quê? Aquele fundus completamente rarefeito, fundus miópico, como tem fellow que adora falar. R3, muito mais ainda. O quarto aspecto que define o paquicoroide é alteração do EPR. Normalmente, alteração similar à cirrose central ou uma história prévia de cirrose central. Então, essa aqui é a definição de paquicoroide. Engurgitamento da camada de Haller. Esse engurgitamento leva ao aparecimento de PEC vessel, redução do fundus tessellation e alteração do EPR inespecífica. É o seguinte: não tem drusa. Paquicoroide não tem drusa. Não tem. E a gente vai mostrar estudos genéticos que mostram que não tem drusa por um motivo de polimorfismo genético. Não adianta discutir essa relação. E a gente vai discutir também que paquicoroide não tem nada a ver com DNRI, tá? As únicas drusas que podem ser encontradas aqui nesse contexto são as paquidrusas. Mas as paquidrusas é uma, duas, pouquíssimas imagens, alterações similares à drusa. Alguém já viu um paciente com DMRI com uma drusa? Aqui a gente pode explicar exatamente sobre o que é paquicoroide. Espectro das doenças paquicoroides. Todas elas terão um engurgitamento da camada de Haller por alteração da drenagem, obstrução, aumento da resistência, refluxo do sangue que deveria ser drenado, um vaso na camada de Haller aumenta o diâmetro, PEC vessel, diminuição do fundus tessellation, não dá para ver a coroide por baixo da retina, EPR anormal, pode ter aumento de espessura da coroide? Na maioria tem, mas por causa do engurgitamento da camada de Haller. E não tem drusa. Not driven drusen. Primeiro, nem toda paquicoroide é assim são PAC. E assim, mesmo a gente falando isso, tem muito paper sendo publicado que ainda nos remete aos termos iniciais, que fala sobre paquicoroide, define aquele paciente com paquicoroide, um cara que tem espessura maior que 300 micras. As referências são de 2016, 2018. Esse trabalho, ele tem 3 anos, mas ele deveria, na verdade, respeitar a literatura mais atual. E isso, infelizmente, não acontece. Só para exemplificar isso de uma forma mais tranquila, quando a gente fala, por exemplo, imagina um paciente automíope. Automíope tem direito a ter paquicoroide, a ter cirrose central. Imagina um automíope com cirrose central. O automíope deve ter o quê? 120, 140 micras de espessura subfoveal. Que a gente vai ver isso aqui também. É a questão da espessura subfoveal e a periferia da coroide, que não tem nada a ver. O cara que tem alta miopia e cirrose central, ele vai sair de 120 para 240 espessura coroidal pelo aparecimento de paquicoroide. Esse cara tem paquicoroide, porque tem cirrose central.
ele tem aumento da espessura coroidal? Ele tem coroide maior que 300? Não. Agora, uma coroide de 260, um paciente que tem automiopia, é uma baita de uma coroide. Esse cara tem plaque coroide. Então não adianta vir para cá. Pessoal, bora nos atualizar. A espessura central da retina, perdão, a espessura central da coroide, ela tem em torno de 240, 280 micra. Normalmente, a maioria dos pacientes saudáveis tem menos do que 320. A coroide, normalmente, ela é mais fina, medial, a fóvea. Temporal, ela é normalmente mais espessa. Tem autores que falam que a parte inferior, peripapilar, é aquela que aquela que apresenta uma coroide mais fina. Isso tem relação também com glaucoma, como a gente irá ver mais na frente. Olha só, eu tenho aqui um engurgitamento da coroide, percebam o calibre da coroide na primeira imagem. Na segunda, é o seguinte. Tá vendo essa terceira? Compara a espessura coroidal da primeira com a última. Eu tenho uma placa coroide aí na última? Tem. Eu tenho engurgitamento ali, asterisco mostra exatamente aquilo. Eu tenho engurgitamento da camada de Haller aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é um plaque vaso. Falando a grosso modo, todo buraco preto na coroide deve ser interpretado como plaque vaso. Isso aqui vai comprimir o EPR. Você tem uma alteração sobrelevando o EPR. E aqui a gente tem o quê? Plaque drusa. O aparecimento desse plaque vaso automaticamente classifica esse paciente como paciente que tem plaque coroide. Sabe o que esse paciente tem? Polipoidal. Então, polipoidal pode aparecer com espessura alta, plaque coroide, ou espessura baixa, normal, ou mais baixa do que deveria. Plaque coroide é engurgitamento da camada de Haller. E aí vai apertar tudo que está acima, e aí vai levar a tudo o que provoca o espectro plaque coroide. Mas aqui, espessura coroidal não tem nada a ver. Então, a gente tem um aumento do engurgitamento coroidal, aumento da permeabilidade da coroide, que a gente pode ver pela endocianina, espessura coroidal aumentada, dilatada, isso tudo dá para ver pela endocianina. Pelo OCT também. Esse aumento de permeabilidade coroidal, ele é muito visto na serosa central e um pouco menos na polipoidal. PHS, a gente vai ler muito sobre o PHS, que é Punct Hyperfluorescent Spots, pontos hiperfluorescentes, pontos hiperfluorescentes pontiformes, que é uma alteração similar à drusa, mas o metabolismo é outro. Ou seja, a espessura subfoveal da gente, normalmente a espessura coroidal vai ser maior subfoveal, e ela tende a afinar. A coroide tem em torno de 22 micra, 0,22 milímetros de espessura na sua parte anteroposterior, na sua parte subfoveal, e essa espessura vai diminuindo até chegar a 0,1 na periferia, lá na hora periférica. Subfoveal normalmente é espessura maior da coroide. Paciente com glaucoma tem uma espessura maior temporal peripapilar. Só para poder... paciente normal normalmente pode ter uma espessura maior temporal peripapilar. Glaucoma segue a regra. Glaucoma também tem uma espessura maior aqui subfoveal. Na endocianina, pontos multifocais de hiperfluorescência, a partir da fase intermediária do trâmite do contraste. Pode ter um pouco de staining de material sub-EPR, um pouco menos de leakage, e esses pontos amarelados sub-EPR que podem elevar o EPR, que são as chamadas plaque drusa. Na verdade, a gente pode ter uma forma frustrada de formação de drusa com aumento de permeabilidade na endocianina. Tudo aqui é repercussão de quê? Engurgitamento da camada de Haller, congestão da camada de Haller. Quando a gente fala de espessura subfoveal da coroide, sim, ela normalmente é maior onde? Região subfoveal. Normalmente, a gente aprende a medir espessura da coroide subfoveal, e reparem como ela vai diminuir 1.500 micra do centro da fóvea, de um lado do outro, e depois 3.000 micra do lado e do outro da espessura central. Normalmente é assim, não adianta pegar um ponto apenas da coroide e medir. Outra forma é usando aqui essa escala, aqui abaixo.
Na prática, eu falo para os meus fellows o seguinte: pega o polegar, bota o polegar em cima da retina, de uma retina normal, depois joga esse polegar para baixo do EPR. Normalmente, a espessura da retina normal, ela é similar a uma espessura normal da coroide subfoveal. Coloca o dedo no paciente que você acha que tem espessura maior da coroide. E você vai ver que o seu dedo tem mais tecido coroidiano lá por baixo. Então, é uma forma apenas prática de medir. Coloca o polegar, é a mesma espessura, retina central e coroide subfoveal. Se a coroide subfoveal for maior do que isso, dá uma olhada. Se tu tem espectrodomain, faz uma EDI. Vai lá no aparelho, no Spectralis tem o próprio modo EDI, a imagem é invertida, para você medir melhor e mais detalhe da coroide posterior, a custa de menos detalhe, menos qualidade da imagem da retina. O SwapSource faz isso com maior sensibilidade, certo? Chamado roll-off. Então, o SwapSource dá a imagem tranquila da espessura coroidal, seja subfoveal ou periférica. Espectro do mesmo, você tem que usar o EDI. Se você não tem OCT, mexe com contraste e endocianina. É assim que a gente vê o que está acontecendo abaixo do EPR. Olha aqui para isso, ó. Pacivessel, uma coroide com 138 micros. Tem pacicoroide? Tem, porque tem pacivessel. Olha para a endocianina. Aumento do calibre, diâmetro, aumento da permeabilidade. Depois, a gente tem um líquido aqui com um pouco de impregnação do contraste. Olha a imagem que a gente tem no INFACE. Dilatação da camada de halo. Dilatação das ampolas das vorticosas. E essa dilatação não respeita a RAF horizontal. Mas essa anastomosi vai acontecer entre a parte superior e a parte inferior. Quando a gente faz um mapeamento de espessura coroidal, olha o que acontece no olho normal. Normalmente, a retina normal ela é um pouco mais fina na região peripapilar. Peripapilar inferior. Normalmente é o local onde a gente tem mais, onde a gente tem mais, tem uma espessura menor da coroide. Peripapilar inferior, certo? Peripapilar inferior. A maior espessura normalmente é encontrada subfoveal. Agora, a gente pode achar no SwapSource, lógico, um aumento da espessura subfoveal quando a gente compara com técnica de spectral domain, porque o comprimento de onda faz com que o feixe entre mais e permita detalhes maiores da coroide profunda e da própria esclera anterior. Então, o normal é ter uma coroide mais fina, inferior, peritemporal, certo? Peripapilar, inferior, e mais espessa, subfoveal. Pode ter uma espessura um pouco maior temporal, peripapilar, mas depende muito do que pode acontecer. É interessante que isso mexe um pouco com glaucoma. Glaucoma também tem uma espessura um pouco mais fina, inferior peripapilar. Só que aqui a gente vai ter uma espessura maior, subfoveal. Estudos ainda são controversos para falar se a maior espessura da coroide é subfoveal ou temporal peripapilar. Existe essa dúvida. Mas, basicamente, ela é mais fina, peripapilar inferior. A gente consegue colocar um grid para poder medir exatamente a espessura coroidal. Percebam que aqui, inferior à papila, a gente tem uma espessura menor do que na região subfoveal. Como é que a gente pode detectar a Haller ingurgitada? Ou pela endocianina ou pelo INFACE, OCT. E todas essas imagens irão mostrar o quê? Dilatação, olha aqui a última, INFACE da coroide profunda, dilatação da camada de Haller com shunt entre a vorticosa superior e a inferior. E aí a gente dá uma olhada, olha só, como esse descolamento do EPR com hiperreflectância interna, ele acaba acontecendo no contexto de uma coroide mais fina e no contexto de uma coroide mais espessa também, certo? Olha esse paciente, eu vou ter um descolamento, eu vou ter um PED, a reflectância, bora lembrar? Reflectância interna e regularidade. É assim que a gente classifica um PED. Reflectância interna moderada a alta, e a gente tem um aspecto irregular. Provavelmente trata-se de uma membrana. Tem fluido subretiniano adjacente,
Bora dar uma olhada de uma forma um pouco mais detalhada. Tem fluido subretiniano nos dois, tem um pouco de SHREM aqui na imagem da direita, hiperreflectância sobre EPR, a gente pode ver isso nas duas. Tem o PED, aqui tem um PED mais irregular, então PED irregular com PED um pouco mais angulado, a gente automaticamente tem que lembrar de polipoidal. Na polipoidal a gente tem a rede central, que é a PNN, e os pontos periféricos, que seriam o que a gente chamava de pólipo. Esse pólipo vai levar ao PED mais agudo, ao PED mais alto. O BNN está ali, ó, no que ele PED um pouco mais irregular. Tanto que aqui a gente tem um sinal da dupla camada. A gente tem a hiperreflectância da membrana de Bruch, hiperreflectância do EPR, e um espaço de reflectância menor no seu centro, uma interface hiporreflectiva ou hiperreflectiva moderada. É aqui que está a BNN. Aqui tem membrana. Esse PEG maior é pólipo. Maravilha. O paciente foi tratado. Após um ano, olha só como que está a altura desse paciente. Pessoal, só para poder iniciar o papo sobre PED, a gente não trata PED. A gente não trata imagem. A gente trata PED quando o PED aumenta muito de altura ou quando a gente tem baixa acuidade. Ou sinal de atividade, fluido subretiniano. Aí a gente trata. Agora, não queiram achatar o PED simplesmente por achatar. Cuidado. Ruptura de EPR acontece demais em quem injeta muito, principalmente no início do tratamento. Na primeira imagem, a gente mostra uma melhora do PED, mas a coroide continua espessa. Na segunda, a gente ainda tem um DEP. Tudo isso aqui a gente tem um SIRE, tá? S-I-R-E. Shallow, Rapid Reflective, nossa, confundi agora. A sigla fugiu. É Shallow Irregular RP Elevation. É um sinal da dupla camada maior que 1000 micros, mas comprido. SIRE. No tratamento da DMRI, SIRE é um sinal da dupla camada. Entendeu? O outro é simplesmente mais comprido. E aí a gente começa a perceber que a altura do PET, principalmente quando tem SHREM, é muito importante no contexto do porque tudo normalmente vai ter PED. E quem trata PED? Atividade, fluido subretiniano, aumento da altura do PED ou baixa acuidade. É assim que a gente trata PED. Um índice muito discutido atualmente é o chamado índice coroidiano do DEP. Esse índice coroidal, você pega o lúmen da camada de halo e divide tudo que tem lúmen pela área subfoveal total da coroide. Tem trabalhos, olha só como isso tudo é muito legal. Tem trabalhos que mostram que o índice coroidal, por exemplo, da serosa central, ele é parecido com pacientes que têm polipoidal. E é parecido também com pacientes que têm PNV. Tem mais ou menos o mesmo índice coroidal. E aí você começa a pensar, será que tem algo a ver serosa central, polipoidal e neovascularização do pátio coroide? Será que tem alguma coisa a ver? É a mesma fisiopatologia. Pátio coroide, entendeu uma, entendeu o resto. Aqui a gente tem uma diminuição do índice coroidiano após o tratamento, que pode ser até um biomarcador. Está sendo estudado como biomarcador de performance para melhora de quadro de pátio coroide. Lembrando o seguinte, esse índice cardíaco pode ser até um follow-up para melhora do quadro, ou piora do quadro, certo? A partir do momento que você tem um índice cardíaco, menor atividade, melhora do quadro. Pode ser uma medida de follow-up, pelo menos a princípio, certo? Outro detalhe, a gente tem como mexer nesse índice coroidal com tratamento? Sim. Terapia fotodinâmica diminui o aumento da permeabilidade capilar e vai diminuir a espessura coroidal. Isso acontece muito em paciente com polipoidal. Então, a diminuição desse índice coroidal, ela pode estar relacionada com o tratamento. Terapia fotodinâmica faz. Tem alguns trabalhos que mostram que brolucizumab pode estar relacionado com isso. Nada com a ELI, pelo menos por agora. Mas todos os trabalhos com brolo têm um N muito pequeno. Então, a gente já pode mexer aqui com possível
e o marcador de melhora durante o tratamento em paciente que tem plaque coroide, índice coroidal. Tá. Intimamente relacionado com permeabilidade capilar. O que é que a gente está falando de espessura coroidal? Simplesmente não joga o mapa, como acontece na retina. Espessura coroidal depende de um monte de negócio. Ritmo circadiano, diâmetro axial do olho, idade, sexo e qual olho a gente está discutindo. Sim, a gente tem uma espessura menor durante a noite, a gente tem uma coroide mais espessa quando a gente acorda. Quanto maior o comprimento axial do olho, menor a espessura coroidal, ou seja, o paciente automíope tem uma coroide tranquilamente mais fina. A idade, quanto maior a idade, menor a espessura coroidal. Isso explica muito como o seguinte: DMRI tem uma coroide mais fina. Isso nos ajuda a diferenciar muito DMRI de plaque coroide. Tá? Homem, normalmente, tem mais plaque coroide do que mulher. Interessante que polipoidal, inicialmente, foi vista como uma alteração peripapilar mais comum em mulher negra. Você sabe que homem tem mais plaque coroide, pega mais olho direito. Não me pergunta por quê, tá? Mas, assim, trabalhos na Ásia mostram que os asiáticos normalmente têm uma espessura central da coroide menor que nós ocidentais. Os orientais têm uma tendência à alta miopia. Interessante o seguinte, a gente fala de plaque coroide, mas assim, quem é craque mesmo de plaque coroide, é esse pessoal aí. Deixa esse pessoal falar. 44% das membranas das DMRI tratadas, por exemplo, na China, são polipoidal. Desconfia de todo o trabalho de DMRI que mexe com a população asiática. Ali tem muito polipoidal. O estudo Alter, que fala sobre eficácia do Eylea, aumento de treat and extend, melhora a possibilidade de estender a Eylea por 12 semanas, tem muito paciente. Foi um trabalho desenvolvido no Japão, se não me falha a memória. Foi por lá. Tem muito paciente com polipoidal, tem que questionar. Olha só para isso. Tem uma espessura coroidal maior? Tem. Coloca o dedo, compara. Olha aí, junção esclerocoroidal. Espessura coroidal subfoveal. Não quer botar o dedo? Tem escala. Pescando, tem escala. Pega uma reguinha e vai medindo. É mais complicado. Mas, acima de tudo, olha para o paquiverso. É o paquiverso que vai mostrar aonde a coroide está mais espessa. O paquiverso pode ser subfoveal, mas pode ser perifoveal também, ou até parafoveal. Na verdade, ele pode ser até periférico temporal, como acontece em uma doença paquicoroide que a gente verá mais tarde. Normalmente, a espessura na paquicoroide ela é maior na região subfoveal e ela é menor na região peripapilar, normalmente inferior, ou nasal, ou temporal, certo? Com o aumento da espessura coroidal, como é que a gente vai ver, por exemplo, a imagem de OCTA? Fluxo na coil capilar. A gente vai ter isso aqui é a imagem estrutural. Uma hiporreflectância na coil capilar, uma hiporreflectância, diminuição, de repente, do fluxo na coroide interna e também na coroide externa. Aqui é aumento de calibre, aumento de diâmetro da camada de halo. Percebam que, à medida que você vai aprofundando, tem aumento de diâmetro lá, na parte posterior. Procura o PAC Vessel, tá? Aprofunda a tua imagem de OCTA. Olha só, paciente com cerose central. Esse paciente apresentou um bolsão de líquido peripapilar superior. A gente sabe que não é a localidade mais comum onde aparece cerose central. Mas a gente pode medir a espessura coroidal, está mais espessa, porque também tem líquido. Só que aí o paciente melhora, a espessura coroidal diminui. Pacientes com cerose central, normalmente, olho contralateral, sabe o que é que tem? É teleopatia pigmentar plaquicoroide, que é uma forma frustra de cerose central. Sabe onde é que aparece também a teleopatia pigmentar plaquicoroide? No olho contralateral de quem tem polipoidal. Então, é a mesma fisiopatologia para tudo. PNV, PPE, polipoidal, cerose central. O cara curou cerose central, 50% tem recorrência dentro de um ano. Olha o que aconteceu. Aumenta a espessura coroidal peripapilar. Esse cara tem paquicoroide. Olha só como que acontece com a espessura coroidal de um olho normal. Normalmente, inferior peripapilar
é onde a coroide é mais fina. Agora, pega, por exemplo, um paciente abaixo, com paquicoroide. Olha o diâmetro ali da vorticose. Olha o diâmetro. Ela fazendo anastomose inferior com a superior. Olha o que acontece com a espessura coroidal. Aumenta. Por quê? Engurgitamento da camada de Haller. Por quê? Regurgitamento, refluxo, aumento do diâmetro da vorticose. Por isso que a gente começou essa aula falando de indocianina. Aqui a gente tem um aumento de espessura retiniana, mas aqui a gente tem um aumento de espessura retiniana porque os pacientes têm polipoidal. A gente tem indocianina, a gente tem imagem em face, pelo swap source. Qual o melhor? Amigo, o que a indocianina vai mostrar? O fluxo do contraste abaixo do EPR. Aqui, no caso, alterações irregulares do EPR podem estar relacionadas, por exemplo, com isso aqui. Aumento de diâmetro capilar, aumento da permeabilidade capilar. Olha só para aquilo ali, ó. Olha só, tá vendo? Não pede. É ali que tem o momento da permeabilidade. Aí você mete a imagem em face, perceba o seguinte, na primeira imagem, a gente tem uma hiporreflectância com um anel hiperreflectante. Aprofunda um pouco mais. Hiporreflectância se mantém e você vai perdendo um pouco isso. É assim que a gente acha na imagem em face. Na indocianina, olha só, tem uma hiperfluorescência ali primeira, a outra ali. Dá uma olhada para essa imagem aqui de em face. Eu já começo a ter três. Eu tenho uma imagem hiporrefletiva, um anel hiperreflectivo, uma acima, duas aqui abaixo. Percebam que essa imagem inferior aqui, ó, ela não aparece na indocianina. Ela não aparece. Tá vendo aqui, ó? Uma, duas. É essa aqui e essa aqui. Percebam que aqui já vai aparecer uma e aqui já vai aparecer outra. Certo? Ou seja, tem determinadas lesões que aparecem sim no em face e que não aparecem na endocianina. Certo? Não aparece. Olha só. A gente aprofunda a imagem do em face e consegue ver melhor o aumento do diâmetro papilar. Olha para quem a gente acha aí. Parte vessel. Olha para o parte vessel. É ali onde a espessura coroidal está maior. Existem autores que falam que a parte coroide ela está relacionada com o quê? Fluxo menor na córeo capilar. Imagina o seguinte: o engurgitamento da camada de Haller leva uma compressão mecânica sobre a sátira que aperta a córeo capilar. Se aperta a córeo capilar, quem é que dá O2 para o epé? Quem é que leva O2 para o fotorreceptor? A retina externa. É a córeo capilar. Será que uma córeo capilar apertada vai levar tanto O2 para EPR e retina externa? Um tecido que apresenta provavelmente uma das maiores taxas de demanda metabólica dentro do nosso corpo. A capilar não vai entregar O2 assim de graça. Ela vai preservar um pouco mais de O2 porque ela está sendo apertada pela Haller que está embaixo, mais engurgitada. O que acontece se eu dou menos O2 por EPR? Bora lembrar para que serve o EPR. O EPR serve para tirar pedaços de fotorreceptor morto, botar fotorreceptor novo. Tem a melanina, ele serve para poder absorver um pouco a luz. O que mais? Função de bomba. Não há motivo para que a gente tenha líquido dentro da nossa retina. Porque se tiver, o EPR tira. Pode ser que eu tenha líquido agora. Teve, o EPR tira. Pressão hidrostática do líquido sai para a coroide. Se tiver um EPR comprometido que está recebendo menos O2 da corda capilar, será que o EPR vai ter a mesma função de bomba? Provavelmente não. Então, eu posso ter uma alteração focal de tipo isquêmica do EPR, uma diminuição na função de bomba. Bora supor que essa alteração no EPR permita que haja entrada de líquido para baixo daquela retina. Quanto tempo pode durar isso? Bora supor que dure pouco tempo. Eu tenho uma isquemia que leva a um ponto de permeabilidade maior do EPR, entra líquido, a bomba está comprometida, não dá para tirar na mesma hora. Demora um pouco para poder tirar. Mas quando eu tiro, lógico, se eu tenho isquemia, eu vou ter alteração pigmentar do EPR, um pouco mais multifocal, vai ter melhora do fluxo, mas o fluxo deixa um pouquinho de morte aqui do fotorreceptor, vai deixar... Quem é que tem alteração pigmentar do EPR? Um paciente com paquicoroide. Epiteliopatía pigmentar paquicoroide. Bora supor que esse líquido dure mais tempo.
Agora, supor que ao invés de entrar hoje e melhorar daqui a pouco, porque a bomba irá se recuperar, agora supor que esse líquido demore um pouco mais. Quanto tempo? 4 a 6 meses. E depois? Depois a bomba retorna, tira o líquido. O que é que tem fluido subretiniano que dura 4 a 6 meses, que melhora espontaneamente ou apesar do que tu faça? Seja fotocoagulação, espironolactona, eplerenona, e passa, vem para cá, tá, tozolamida, o cara irá melhorar de qualquer forma. A gente dá isso para deixar o cara mais tranquilo, que normalmente é um perfil extremamente ansioso. Serosa central. Mas espera aí, Maurício. Se eu tenho pouco O2, tudo bem, eu tenho um comprometimento do EPR, que pode levar a uma permeabilidade focal aumentada, tira o líquido, tem alteração do EPR residual, eu tenho epiteliopatía pigmentar. Se esse líquido dura mais tempo, pode ser uma serose central, recupera a bomba e tira o líquido. Se eu tiver um aumento de assim, uma perpetuação desse ambiente hipóxico, a capilar passa o 2, para EPR e retina externa. Se essa célula capilar ficar apertada durante mais tempo, tem O2 para a retina externa? Agora está tendo uma alteração focal de permeabilidade do EPR. Eu perco um pouco a bomba do EPR. Mas se tiver pouco O2 para fotoreceptor, o que é que eu posso ter? Isquemia. Isquemia durante muito tempo forma o quê? Aumento de VEGF, que leva a aparecimento de membrana. Então, se isso se perpetuar, eu posso ter uma membrana, que será tipo 1, que está abaixo do EPR, dentro de um contexto de placa coroide. Como é que eu chamo? Membrana tipo 1 no paciente com placa coroide. PNV. Placa coroide, neovascularization. Bora supor que essa isquemia dure mais tempo. Hipóxia por mais tempo leva a membrana. Bora supor que essa membrana, hipóxia, coma, solta ali abaixo do EPR, fotoreceptor se lascando. Pouco O2. Essa membrana provavelmente irá aumentar de tamanho. Eu tenho uma membrana tipo 2 que aumenta de tamanho. De repente, essa membrana começa a emitir, vamos, e levam a pele um pouco mais sharped-like, ou thumb-like, ou inverted U, ou double hump. A gente vai ver como que a gente pode chamar isso, mas é polipoidal. Pensando que é a mesma fisiopatologia. Eu vou ter uma baixa perfusão na coroa capilar, exatamente adjacente onde a gente acha isso aqui. Aqui, verso, normalmente a gente vai achar em torno de 51,4% dos pacientes, a espessura coroidal normalmente aumenta. Se você tem um paquiverso, procura o paquiverso. Acima dele, eu tenho uma paquidrusen. Faz a endocyanina, aumenta a permeabilidade coroidal, PHS pode aparecer. Na OCTA, você vai ter dano isquêmico na coroa capilar por estresse mecânico. Olha para o paquiverso. Tá? Olha aí, paquiverso. Epiteliopatía pigmentar paquicoroide. Na multicola dá para ver que tem 2 DEP ali, na autofluo com alto comprimento também, na infrared tem um lipossinal. Se a gente olha com carinho, olha só para o fundo de olho. Primeiro, olha o aumento da espessura coroidal. Perceba que onde a gente tem um aumento da espessura coroidal, olha o que a gente acha na retina dele. Uma drusa, uma imagem amarelada, irregular, que no OCT aparece como sub-EPR, certo? Elevando o EPR. Isso é uma paquidrusa ou é uma drusa? Se ela aparece no contexto de um paquiverso, ela é uma paquidrusa. Eu tenho um paciente com paquicoroide. Por que não drusa? Quantas alterações eu tenho aqui nesse olho? Alguém conhece paciente com DMRI que tem uma drusa? Isso é uma paquidrusa. Olha para a espessura coroidal, está sob EPR, parece drusa, é uma paquidrusa. E essa paquidrusa, ela pode se pronunciar ao longo do tempo. Você pode ter uma melhora de líquido e uma alteração similar a uma drusa, uma hiperreflectância abaixo do EPR, mas no contexto de uma paquicoroide. Olha o tamanho dessa coroide, certo? E lógico, como eu falei, o paquiverso só aparece, o engurgitamento da camada de Haller acontece com uma compressão, uma atenuação da Sattler e da Haller, que é o que essas duas setas brancas estão demonstrando. Olha só para poder delinear melhor, aqui a gente tem
um estresse, porque eu tenho um Pac-Vessel apertando a sátula, apertando a coreocapilar, as duas meio que vão para cima, e elas têm uma atenuação. Praticamente você não consegue ver sátula, não dá para ver coreocapilar. Tudo é Haller. A Haller meio que assume toda a espessura da coroide nesse perfil de paciente. Onde é que está o Pac-Vessel? Para quem ainda não conseguiu achar, está em vermelho, ó, o contorno do Pac-Vessel. Esse buraco preto abaixo do EPR. Viu um buraco preto abaixo do EPR? Lembra na possibilidade de paquicoroide. Tem engurgitamento da Haller, independente de ter um aumento da espessura coroidal. Olha o aumento disso aqui. Isso aqui a gente tem uma alteração lá na esclera, ou na ampola, um aumento de resistência que leva a refluxo do sangue para a camada de Haller. Olha como está apertada. Olha aí, buraco preto. Mais um pouco. Outro, mais um. Esses pontos possuem maior espessura coroidal. Fundus tessellation. Olha para a primeira imagem. Não dá para ver absolutamente nada no fundo de olho abaixo do EPR. Olha a espessura coroidal. Olha esse aqui, grau 3. Existe essa escala de fundus tessellation. 0 a 3. 3 é o cara que tem... Quanto mais fundus tessellation, mais fina é a coroide. Por isso que no altomíope a gente vê muita rarefação de EPR e dá para ver coroide mais externa. No grau 0 não dá para ver nada. Esse grau 0 é o cara que tem paquicoroide. Olha para aí. Quanto maior o fundus tessellation, menor a espessura coroidal. Logo, quanto menor o fundus tessellation, maior a espessura coroidal. Por isso que a gente tem engurgitamento da Haller, Pac-Vessel, diminuição do fundus tessellation, certo? Aumento, a gente só acha que no paciente automíope. Olha só para isso. Fluido subretiniano, certo? A normalidade do EPR, então, novamente, engurgitamento da Haller, Pac-Vessel, que vai dar origem a Pac-Drusa, alteração anormal do EPR, similar ao que a gente acha no cerebelo central, e diminuição do fundus tessellation. Finalmente, polipoidal é paquicoroide ou DMRI? Bora manter a calma, a gente já está terminando. Calma. Quando a gente lê fisiopatologia, a gente normalmente pula essa parte aí. Polimorfismo do fator H de complemento 162. Por que eu estou falando isso? Bora lá. Bora passar a imagem. A gente tem uma alteração lá. Só que essa alteração ela vai levar a um polimorfismo, ou seja, ela vai se apresentar de uma forma diferente. Ou ela vai ter um perfil A, ou vai ter um outro perfil G. Acontece. Tem lá. O nego viu, botou o nome. Esse A é diferente do outro, do G. Sabe por quê? O A é not Drusen driven. O G é Drusen driven. Paquicoroide, engurgitamento da Haller, Pac-Vessel, diminuição do fundus tessellation, alteração do PR anormal, parecida com cerola central, e, para terminar, não tem drusa. Então, esse A não tem formação de drusa. O outro tem. Isso quer dizer o quê? Esse A está completamente se distanciando da DMRI. Drusa é o principal hallmark, o principal achado da DMRI. O G se aproxima da DMRI, o A vai para o outro lado. Ou seja, amigo, paquicoroide é um negócio, certo? Você vai ter, nesse perfil, aumento da permeabilidade coroidal, uma menor possibilidade de serosa central evoluir para a membrana. É uma alteração genética, certo? Esse perfil G ela tem uma alteração muito propensa à membrana. A gente vê muito em DMRI. Pode ter impacto coroide? Pode. Neovascularização paquicoroide. Mas espera aí. E polipoidal? Polipoidal na membrana tipo 1? Num paciente com paquicoroide? Então eu posso chamar polipoidal de PNV? Pode ser. A gente ainda tem que esclarecer um pouco isso, mas pode ser. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Paquicoroide não tem relação com DMRI. Não tem. Então, olha só, a gente já entendeu o que é paquicoroide, a gente entendeu outros aspectos, a importância de procurar um Pac-Vessel, e não tem relação de paquicoroide com DMRI, isso é uma alteração genética. Polipoidal vai para um lado, DMRI vai para outro. Polipoidal já foi, não é mais chamada de subtipo da DMRI. Tá duvidando? Tá aí, referência. Referência. Simples. Não tem drusa. Esse pad aqui, ele não vai aparecer como uma drusa. Tem uma reflectância interior maior, mas olha só, Pac-Vessel. E paquicoroide.
fluido subretiniano adjacente, um aumento, uma diminuição da espessura do cuff com líquido. Olha só como a gente tem o PHS, que é ponto de hipermeabilidade pontiforme. Só que aqui a gente tem um link blot. Link blot lembra o quê? Cerola central. Neovascularização paquicoroide e epiteliopatía pigmentar paquicoroide. Bora lá. A aula já está perdurando um pouquinho mais, bora só continuar aqui. Bora lá. Bora falar sobre essas duas de uma forma bem tranquila. PNV, membrana tipo 1, é a membrana mais comum, que vai acontecer na paquicoroide, vai acontecer na DMRI. PNV, normalmente, o paciente tem idade inferior ao que normalmente a gente tem no paciente com DMRI, mas você pode ter o que a gente chama de overlapping. Nessa quarta aula, que pode acontecer, a depender do feedback, eu mostro como a gente pode ter um overlap entre DMRI, polipoidal, PNV, da mesma forma como pode ter entre serose e polipoidal. Mas aqui não tem drusa. Então, eu tenho membrana tipo 1, paciente normalmente mais jovem, e sem drusa. Isso é o que normalmente costuma diferenciar PNV de DMRI. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um PED mais irregular, com da boleia, sign, fluido subretiniano, Schwinn. Você pode mal diagnosticar isso como esclerose central, principalmente esclerose central crônica, e o OCTA vai nos mostrar isso. A gente vai ver na terceira aula que esclerose central aguda é diferente da crônica, a fisiopatologia é diferente. Eu queria que vocês guardassem isso aí. Qual é a diferença entre PNV e DMRI? Paciente mais jovem, não tem drusa, membrana tipo 1. A resposta ao tratamento com antiangiogênico, ela normalmente é melhor do que em paciente que tem DMRI. Agora, é importante a gente lembrar a seguinte questão. Esse perfil de paciente, você vai ter... É muito comum que você tenha, por exemplo, as chamadas lesões polipoidais. PLV tem muito pólipo. Lembra muito o aspecto de polipoidal. Lembra muito o aspecto de polipoidal. Outra questão sobre PNV é o seguinte, ela pode ser interpretada como uma epitelopatia pigmentar mais avançada. Ela é muito encontrada, o olho contralateral do cara que tem PNV, normalmente tem epitelopatia pigmentar. Ou seja, a gente está mexendo mais ou menos com os dois. Tem aumento de permeabilidade coroidal, você vai ter uma espessura escleral maior, e, assim, isso acontece no paciente com serose, isso acontece também no paciente hipermétropo. Então, são alterações que nos fazem pensar o seguinte, praticamente a fisiopatologia é toda igual, e a gente já mostrou isso. Por isso que a gente inicia a aula falando de fisiopatologia. É interessante que esse tipo de paciente, o PED, quanto mais próximo da fóvea, maior a possibilidade dele ter membrana. Os PEDs que mais têm membrana são aqueles mais próximos do centro da fóvea, certo? A gente tem que lembrar dessa questão de insuficiência coroidal que leva a esse tipo de alteração. Acima de tudo, eu não tenho drusa, tá? Olha só, fluido subretiniano, tranquilo. Olha a autofluorescência de baixo comprimento. Ali eu tenho uma hipoalto, que tem relação com atrofia do EPR, fluido subretiniano. Isso pode acontecer numa serose crônica? Pode. Tem da boleia sign? Tem. Tem membrana? Faz um CTA ali, tem membrana. Se tem membrana, amigo, tem nenhum. Mas pode ser polipoidal? Pode, mas bora com calma. Tem nenhum. Ali. Hipoalto, faz a flua, e o que você mostra? Esse slab é PR fora capilar, pegar exatamente 20 micra para poder mostrar o que está ali abaixo. Membrana, olha só a espessura coroidal desse cara, paquivaso, fluido subretiniano, da boleia sinus, pede um pouco mais irregular. Olha a atrofia do EPR aqui, ó, aparecendo. Certo? Então você vai ter uma área de fluido subretiniano e uma membrana que está relacionada aí, aquele pad um pouco mais irregular. Epitelopatia pigmentar paquicoroide é interpretada como uma forma frustra, é uma serose central que não foi para a faculdade, mais ou menos assim. É uma serose central que não tem diploma.
Normalmente bilateral, pode acontecer no olho contralateral, no fellow eye, de um paciente que tem cirrose central. Então, olha o fluido subretiniano, caracterizando o paciente com cirrose central no olho, olha para o outro. Normalmente ele vai ter já uma placa coroide estabelecida com epiteliopatía pigmentar inicial. Você pode ter uma hiperautofluorescência ou hiperplasia do EPR. Mas, assim, é aquele estresse mecânico. É aquela corocapilar comprimida lá por quem? Engurgitamento da Haller. É a mesma fisiopatologia para tudo. Vai ter paquivércio, vai ter aumento de permeabilidade coroidal, só que quando a gente olha, diâmetro aumentado na nossa querida camada de Haller. PNV é uma membrana tipo 1 com espessura aumentada da coroide, aumento da espessura da Haller, aumento da permeabilidade, um paciente um pouco mais jovem que não tem drusa. Epilopatia pigmentar, OCT. Vê um PET, dá uma olhada. Pode ser mal diagnosticada com DMRI, certo? Porque vai ter alteração do EPR, só que aqui na DMRI a gente vai ter drusa, certo? Normalmente, a epilopatia pigmentar é bilateral. DMRI tem coroide mais fino. Isso já ajuda demais a gente a poder diagnosticar. Então, o EPR, ele pode ser capaz de superar esse overload, esse fluido todo que retorna da esclera, passando pela ampola, dilata a ampola, leva ao aumento da permeabilidade, levando ao aparecimento de uma placa coroide. Normalmente, ele pode se recuperar como? Alteração pigmentada no EPR. Acontece a epilopatia pigmentar, placa coroide, EPR. É uma placa coroide que tentou, mas não deu certo na vida. É uma placa coroide em um paciente que não tem diploma, uma retina que não tem diploma, uma coroide que não foi para a faculdade, certo? Eu tenho placa coroide? Tenho. Eu tenho uma adoração lá do PBR, pode ter um pouquinho de fluido, daqui a pouco eu recupero o fluido, eu tenho uma capaz de poder recuperar esse aumento de fluido. Daqui a pouco diminui um pouco, tranquilo, mas pode acontecer no olho contralateral de quem tem uma placa coroide mais complicada, certo? E aí pode ter isquemia, e aí pode aparecer membrana, RIP na membrana de Bru, uma membrana tipo 1 mais longa leva a um PL, PL é pólipo, pólipo pode acontecer na PNV ou mesmo na polipoidal. Olha só, serosa central e polipoidal. Percebam o seguinte, as duas têm a mesma fisiopatologia, o cara que tem serosa, no outro olho pode ter epiteliopatía pigmentar, que é uma serosa que não deu certo. E polipoidal? Polipoidal é uma membrana tipo 1. Como é que eu chamo membrana tipo 1 na placa coroide? PNV. Então, o que eu queria aqui, assim, deixar a mensagem, placa coroide é a mesma fisiopatologia para tudo. Entendeu uma? Entendeu todos. Certo? PPS. Os dois novos membros do espectro placa coroide. A PPS é o seguinte, eu tenho uma placa coroide, né? Espessura coroidal maior é subfoveal? Normalmente é o que acontece na placa coroide. Sabe o que eu vou ter aqui? Primeiro, isso aqui é muito raro, é extremamente raro. Normalmente a gente vai encontrar o quê? Fluido intrarretiniano, fluido subretiniano. Por quê? Normalmente é nasal, ou seja, mais próximo da papila, peripapilar. É peripapilar que eu vou ter uma espessura maior da minha coroide, maior do que subfoveal. Normalmente, esse líquido ele pode surgir de uma ruptura da limitante externa ou até mesmo uma ruptura da membrana de Bru. Lembra que quando você aproxima da papila, você tem aquela área de atrofia alfa, que todo mundo pode ter, atrofia beta, atrofia gama. Você tem uma morte você não tem EPR, tem uma ruptura da Bru, certo? Uma possibilidade, de repente, maior do paciente ter glaucoma. Isso tudo tem uma relação muito íntima com glaucoma. Então, isso tudo pode levar ao aparecimento de um pocket líquido, no momento da pressão coroidal, que faz com que, de repente, você tenha isso. Normalmente, pode até levar a um quadro recalcitrante. Tu injeta, e, de repente, você pode ter um quadro refratário. PDT pode ser muito útil nesse tipo de paciente. O PAC vaso não tem muita relação com baixa perfusão. Pode ser que você tenha uma baixa perfusão aqui e um paquiverso brotando aqui, mas não tem uma relação, assim, permanente demonstrada pelo OCTA. Mas olha só, tem fluido intra,
tem fluido sub, tem um pouquinho até de escavação ali do focal da coroide, tem aumento do diâmetro da ampola. Olha só como isso acontece, ó, na endocianina. Dá para ver claramente isso. Olha só. Opa. Deixa eu ver se agora vai. Essa imagem composta, sobreposta pela flua. PPS, ela vai aparecer com melhora do fluido, olha só, hiper e hipoautofluorescência, dilatação da coroide, múltiplos pontos de hiperfluorescência. Olha essa primeira imagem de autofluor, esse trato hipoalto para baixo. O que é que tem alteração do EPR com hipoalto, atrofia do EPR indo para baixo, peripapilar, serosa central. Tá vendo que praticamente é a mesma coisa? Só que aqui peripapilar, certo? O fluido ele vai se acumular perto da papila, a espessura fluidal vai ser maior ali do que subfluvial, não mais, é a mesma história. Peripheral exudative hemorrhagic choroidal retinopathy. É o seguinte, isso foi escrito nos anos 80, tem muito tempo, normalmente pacientes mais idosos, tem uma relação com pacientes hipertensos, uso de antihipertensivo, uso de anticoagulante, e olha só como é interessante, já leram que serose central, uma das formas de você tratar, um dos fatores de risco para aparecimento de serose central, é tratar H. pylori. Só porque trata H. pylori, hoje a gente nem trata, mas assim, começaram a tratar porque H. pylori tem um efeito pró-coagulante. Aí você acha, trata H. pylori, entra com anticoagulante, melhora o quadro. Aí você tem um paciente que usa anticoagulante, tem maior risco de ter isso aqui. Pede na grande maioria dos pacientes, normalmente é um bilateral e mais comum periférico, raramente pega mácula. Esse tipo de paciente, assim, ele pega Equador, do Equador para cá, principalmente temporal, é onde você acha mais, principalmente, sabe quem? PL, pólipo. Existem autores que dizem que isso aqui, PERT, como eu gosto de chamar, seria uma polipoidal periférica. O cara vai ter uma espessura maior na periferia, normalmente temporal, certo? Vai ter uma diminuição de espessura coroidal central, gradualmente diminui temporal para central, normalmente a gente não acha na parte coroide de uma forma geral, certo? Seria um tipo periférico mais ou menos de polipoidal. É muita semelhança, é muito pólipo, a gente acaba lembrando dos dois. Olha só, lembra que eu falei? Pseudomelanoma, primeira causa, nevros e coroide. Sabe qual é a segunda? Entendeu como tudo isso acaba se comunicando? Entendeu a fisiopatologia de Romo? Entendeu que é uma ampola dilatada? Entendeu que ela está relacionada com o aumento da permeabilidade? Pode ter alteração pigmentar na periferia? Pode. Lembra até a pessoa do melanoma. Olha só para isso. Olha para isso aqui. Exudação periférica, certo? Muita hemorragia. Esse paciente tem muita hemorragia. Tem muita exudação que, de repente, pode pegar a mácula. Sabe o que é que isso aparece? Está aqui meu amigo Antônio. Meu amigo Antônio é muito parecido com esse cidadão, Dwayne Johnson, The Rock. Parece, mas não é. Olha aqui para isso. Não parece isso aqui? Alteração exudativa, hemorrágica, normalmente o quê? Temporal inferior. Só que esse paciente aqui é principalmente na temporal inferior. Esse paciente tem retinose pigmentar. Ou ele tem uma uveíte intermediária. Bora tratar com crioterapia. Melhorou. Olha só como acontece depois da crioterapia. A gente acha que a gente está falando do mesmo negócio, mas esse paciente, na verdade, ele tem o quê? Tumor vasoproliferativo, PDP, sempre retinose pigmentar, uveíte intermediária, temporal inferior, olha o CT da mácula, certo? Essa espessura coroidal, ela pode até ser normal na mácula, mas ela vai aumentar, seja na periferia, olha só, sharped peaked for thumb-like PD. Isso aqui é muito, muito, muito similar ao que a gente acha em polipoidal. A gente vai ver isso na próxima aula. Esse PHS é uma fisiopatologia similar à parquidosa,
Normalmente está central, em polipoidal e serosa central, mais do que em DMRI, que mostra ponto de aumento de permeabilidade coroidal. PLAS aumento de permeabilidade coroidal. Então, assim, os fenótipos podem ser diferentes, a depender de sexo e etnia. Você pode ter polimorfismo do fator de complemento H, tal, mas, enfim, acima de tudo, compressão da coroa capilar, ou dilatação da camada de Halley, pode ter isquemia, se essa isquemia se prolongar, pode ter uma membrana com paciente tipo 1, paciente com placa coróide, PNV. Polipoidal, proliferação de capilar abaixo do PR, com aparecimento de pele. Esse pele pode ter aonde? Na PERT. Então, assim, é a mesma fisiopatologia para tudo. Entendeu uma, entendeu as outras. Eu sei que é uma aula muito comprida, mas, assim, a gente tem que entender como que é a fisiopatologia de um. Entendeu um, entendeu tudo. Enfim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem mandar comentário, ou então mandar direto no Instagram da gente, no Nomad Talks. Então, próxima semana a gente se encontra para outra aula. Valeu, obrigado.